Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando aí uma funcionalidade, eu nem diria uma funcionalidade, né, mas uma ferramenta aí, junto com uma funcionalidade dessa ferramenta aí muito interessante. Eu estou falando aí sobre o Gatling, que é uma ferramenta de teste de performance. Se fosse para colocar em uma perspectiva de importância, de uso, né, a nível global, eu diria que o JMeter ainda é o mais utilizado atualmente, seguido aí pelo K6, e depois eu fortemente acredito que seja o Gatling ou o Load Runner, não tenho certeza, né? Eu até pesquisei aí essas informações, mas não ficou muito claro, tá? Mas pelo que eu vejo aí o pessoal utilizando, né, é mais ou menos a sequência. Então o Gatling ele tá crescendo, né? Primeira vez que eu ouvi falar nele foi em 2018, então ele já existe faz um tempo e ele foi utilizado num contexto cloud naquela ocasião. Então ele tem uma importância grande sim, e ele é muito poderoso, né? Ele tem tanta flexibilidade quanto o K6, eu entendo, só que ele é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, né, de ser utilizado em alguns contextos. Mas mesmo assim, vale bastante a pena, tem muita gente utilizando e em alguns contextos específicos ele resolve o problema melhor do que as outras ferramentas que teoricamente são mais utilizadas. Beleza? Mas vamos lá. É bem tranquilo, eu vou estar mostrando um exemplo como fazer isso. Ah, tá. E sobre o Gatling especificamente aqui nesse vídeo, eu vou estar falando sobre uma integração com o Postman. Qual que é a ideia, né? Normalmente o Postman, que é uma das ferramentas aí mais utilizadas, né, quando a gente fala em teste de API, enfim, muitas vezes a gente, né, tem nossas requisições aí salvas em collections no Postman, porém, eventualmente, eu quero fazer um teste performance em alguma das collections. O Postman até permite fazer alguma coisa de teste performance com algumas gambiarras, por assim dizer, né, mas não é o foco dele. Né? Então, o ideal é sim ter uma ferramenta de teste performance para isso. E com essa integração, né, do Gatling com o Postman, ficou muito mais fácil. Eu simplesmente eu exporto as minhas collections no Postman, ok? Eu importo aqui no meu repositório e a partir daí eu consigo ter acesso, né, aos JSONs que foram exportados a partir do Postman. Né? E nesses JSONs tem todas as informações das minhas requisições, né, referentes àquela collection que eu exportei. Beleza? Então vamos lá. É, esse repositório aqui né, é um exemplo do próprio Gatling, tá? No GitHub deles, então eu vou estar deixando aí o link desse GitHub, né, para vocês baixarem e utilizarem. Né, e o projeto ele vai estar exatamente assim aí como eu vou mostrar para vocês. Beleza? Primeira coisa, né, isso está no próprio README desse projeto, né, mas a primeira coisa quando a gente baixa esse repositório, né, a gente tem esse package.json. Então a gente precisa instalar, né, todas as dependências. Né? Então dá um npm install que ele vai estar instalando as dependências que você precisa para estar executando esse projeto. Beleza? A partir daí, né, eu tenho um testconfig.json, né, algumas configurações ali do TypeScript, próprio package, né, que tem alguns scripts já configurados, enfim, as dependências. Tem o README, bastante completo aí, que vocês podem dar uma olhada também. Tem um Prettier, né, que é algumas configurações aí sobre né, como é que o código aí vai ser exibido, enfim. Mas esse não é o foco aqui do vídeo, tá? O foco é eu mostrar como é que funciona de fato, explicar um pouquinho desse código aqui também. Nesse repositório, né, vejam que tem uma pasta JavaScript e uma pasta TypeScript. Tá, eu vou estar utilizando o TypeScript aí por né, vários motivos que eu já expliquei em outros vídeos, né, que no geral o pessoal está preferindo TypeScript, ok? Então eu vou estar explicando a partir do TypeScript. Porém, se vocês quiserem utilizar o JavaScript, à vontade também, beleza? Bom, sobre o código, né? Primeiro, obviamente, a gente está fazendo alguns imports aqui, né, do Gatling e tal, HTTP Gatling e justamente essa integração específica aqui do Postman, beleza? A partir daí, né, qual que é a estrutura,
padrão, né, que a gente pode estar utilizando no Gatling. A gente vai dar um export default simulation. O simulation justamente é a configuração do teste em si, vamos assim dizer, ok? É a minha simulação, o que eu vou estar simulando dentro do meu teste, beleza? E aqui eu estou recebendo um setup, ok? O setup nada mais é que depois, vamos dizer assim, a execução em si, o comando que faz o meu teste ser executado, beleza? Depois, quando a gente chegar aqui, eu explico para vocês. Legal? Depois disso, basicamente, estou criando um protocolo HTTP, né, a partir desse cara aqui, beleza? Então, estou criando uma consta aqui. E aqui eu estou criando uma collection, ok? Que essa collection, o que, que vai ser? A partir do Postman, eu vou estar, né, dos recursos aqui, eu vou estar pegando a minha collection, que é justamente o meu ponto .json, que é este cara aqui, beleza? Então, toda a minha estrutura da collection, ela está nesse arquivo .json. E aqui no meu teste eu estou carregando, vamos dizer assim, esse JSON juntamente com a questão do environment também, que a gente também exportou, a gente pode exportar ali no Postman. Não vou mostrar como é que se exporta, né, porque é basicamente botão direito, export JSON lá na collection do Postman, beleza? Não tem muito segredo. A partir desse momento, né, eu tenho os recursos, que são basicamente as minhas requisições, e as minhas configurações de ambiente. E a partir desse momento, isso está salvo aqui na minha collection. Beleza? Legal. Aí o que, que eu vou estar fazendo? Aqui eu estou definindo uma const users, ok? E aqui eu estou, o que, que eu estou fazendo, né? Eu estou acessando a minha collection, eu estou acessando o folder user scenario, ok? Que se eu abrir aqui, nesse cara aqui, eu tenho aqui um folder dentro desse meu .json do Postman, beleza? E dentro desse meu folder, né, eu tenho aí dois itens, uma requisição com o nome search, ok? E uma requisição com o nome browse, ok? E aí fecha aqui justamente esse folder, beleza? Daqui para baixo eu tenho mais algumas requisições que não estão dentro daquele folder, beleza? Já vou mostrar para vocês depois no código como é que funciona nesse caso. Mas legal, aqui eu estou acessando o folder e aí estou fazendo aqui o cenário users. Basicamente, nesse caso aqui, o que, que ele faz? Né? Eu confesso que eu também fiquei um pouco em dúvida, mas basicamente o que, que ele faz? Ele pega todas as requisições que estão dentro do meu user scenario, ok? E nesse caso são duas requisições, o search e o browse. Não contem, isso aqui eu vou explicar depois, né? Mas só para não precisar entrar de novo aqui no JSON, né? Mas tem um search e um browse. Então, basicamente, ele vai estar fazendo isso aqui. Ou seja, essa configuração do meu primeiro cenário, ok? E esse cenário aí tem o nome users. Legal? Legal. A partir do momento que eu tenho esse meu cenário users, né? De novo, né? Só recapitulando, ele vai pegar todas as requisições do meu user cenário. Beleza? E aqui eu estou definindo uma pausa aí de 1 segundo para cada requisição, entre as requisições, beleza? Nesse caso especificamente, no meu users, beleza? Eu estou fazendo o quê? Já vou, acho que fica mais claro, né, explicar essa parte aqui, depois eu explico do admin, beleza? Como falei, esse comando aqui ele faz a execução de fato. E o que que eu tenho aqui, beleza? Eu tenho uma duração de 4 segundos, beleza? Utilizando meu protocolo HTTP. E o que acontece? A cada segundo eu vou ter um usuário, ou seja, passou 1 segundo, eu vou fazer o incremento desse usuário, ok? Então eu poderia ter até 4 usuários simultâneos no final dos 4 segundos, mas não necessariamente, né? Porque pode ser que quando eu chego lá nos 4 segundos, a aquisição do primeiro usuário, mais com a pausa de 1 segundo, já tenha terminado, né? Então não tem como garantir que eu vou ter aí 4 usuários simultâneos, beleza? Aí seria outra configuração, beleza? Mas aqui é um incremento que eu estou fazendo durante 4 segundos, beleza? Perfeito. Isso aqui ficou claro. E depois eu tenho aqui meu outro cenário, que é o admins. Qual que é a ideia desse cara aqui? Estou definindo aqui o cenário admins, ok? E aí, o que, que ele vai estar fazendo? Eu vou estar novamente acessando o meu folder user scenario e eu vou estar fazendo um request no search, beleza? Pausa de 1 segundo. De novo, o folder user scenario, eu estou fazendo um request no browse,
ok? E aqui, vejam que eu não estou acessando o folder, beleza? Nesse edit form e o edit. Por quê? Porque quando eu vou aqui no JSON, como comentei para vocês, ele está fora do folder user scenario. Ok, então eu acesso a coleção de forma, eu acesso as requisições de forma direta, beleza? A partir direto da própria collection, beleza? E aqui eu estou fazendo mais essas duas requisições, legal? Então essa é a configuração aí do meu outro cenário. No Gatling depois vocês vão ver no relatório que ele não, como é que eu posso dizer, ele não faz a diferenciação por cenário. Vocês vão ver que todas as requisições aqui elas vão estar juntas, misturadas no relatório, ok? Tem até algumas formas de dividir cenários aí por requisição HTTP e tal, mas aqui o foco é mostrar para vocês simplesmente como é que funciona o Postman, essa integração com o Postman, tá? Então não vou estar explorando aí outros cenários, beleza? Legal. E aqui, basicamente, o que eu estou fazendo? Nesse caso, eu estou fazendo apenas uma injeção de um usuário, tipo, injetei um usuário e beleza, é isso aí. Legal? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar injetando, então ele vai estar executando esse cara aqui, pausando, executando, pausando. Então, basicamente, aí, né, esses dois cenários, esse aqui e esse aqui, eles vão acabar aí, basicamente, no mesmo tempo. Beleza? Bom, basicamente o meu código é isso, né? O código ele não é muito complicado, legal. E aí eu vou estar executando esse código aí para vocês. Ah, importante, né? Esses testes aqui, né, para a gente executar de forma local, o Gatling ele restringe para 5 usuários virtuais simultâneos, beleza? Não mais que isso. Se eu precisar mais que isso, aí eu preciso assinar, né, comprar aí o Gatling Enterprise, beleza? Porém, obviamente, para fins de estudo e para fazer alguns testes, 5 usuários aí tá de bom tamanho, como é esse caso aqui, beleza? Então, vamos executar o Gatling, né? Então, eu vou estar fazendo um run no Gatling, né? Isso aqui é um parâmetro dele do simulation, e eu estou executando justamente o computer database, que é esse cara aqui, beleza? Então, vamos executar esse cara aqui. A primeira vez, né, que ele é executado, ele demora um pouco mais, porque ele vai baixar aí algumas coisas do Gatling, ok? Porém, depois ele vai executar aí de forma aí muito mais rápida, beleza? Então, ele está executando. Esperar mais um pouquinho. Ó, Gatling Postman Trial Version. Ó, o limite, ó, justamente, ó, não pode exceder 5 usuários simultâneos e eu acho que 5 minutos, né, pelo que eu vi aqui, isso. E 5 minutos de duração, beleza? Se quiser de forma ilimitada, né, aí precisa o Gatling Enterprise, conforme eu comentei para vocês, beleza? E aqui, né, passou aí os 4 segundos e aqui tem as minhas requisições, beleza? Umas coisas que ficam... Bom, eu vou abrir o relatório, tá? Acho que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. O meu index.html. Eu já tinha aberto ele aqui. Dia 19 de 1, 655. Meu index.html. Então vamos abrir esse cara aqui. Legal. Basicamente, esse aqui é meu relatório, né? Então ele é bem bonito até, ok? E essas aqui são as minhas requisições, beleza? Basicamente ele fez aí 12 requisições, né? Com esse tempo aí de menos, né, de 800 milissegundos. E uma requisição ficou entre 800 milissegundos e 1200 milissegundos, beleza? Aqui, né, isso aqui eu acho que é interessante explicar, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Justamente aqui o meu search, o meu browser, né, vocês viram aí que teve 5 requisições cada um deles, beleza? Por quê? Porque justamente essas requisições são aquelas que estão compreendidas nesse cenário aqui, beleza? E esse cenário aqui, como vocês lembram, né, ele vai ter aí um incremento de usuários, beleza? Então, o que que aconteceu? Ele executou 4 usuários aqui e mais um aqui, que deu 5, beleza? Então, o que aconteceu? 5, 5 e nos outros, né? Como vocês lembram aqui no edit form edit, e o edit, tá? Ele fez apenas uma injeção direta de um usuário, ou seja, no meu relatório vai aparecer apenas que um usuário foi executado, beleza? O
que ele mostra, né, dos usuários ativos aí durante a execução, beleza? Então, teve um momento aí que eu tive 5 usuários ativos, beleza? 4 do users e um do admin, e depois, né, foi diminuindo, beleza? Vocês podem ver que foi, né, como um teste rápido, ó, 6, 55 e 20, teve já 2 usuários do users, depois 3, depois 4, depois já caiu para 2 e depois para 1, e aí terminou a minha execução, beleza? E no admin, como vocês podem ver, sempre tinha aí um usuário ativo, legal? Aí tem o Response Time Distribution, né? Aí cabe, né, justamente a pessoa interpretar esses gráficos, que eu sempre digo, né? Executar o teste de performance, de carga, estresse, enfim, é fácil, entre aspas, beleza? O que demanda mais experiência, enfim, interpretação, é justamente os gráficos. Tipo, o que eu vou fazer com esses gráficos? Né? Por exemplo, aqui, estou colocando aqui por exemplo, 99 percentil 455, enfim, 50 percentil aqui 156. Tá, e aí? Como é que eu vou interpretar isso? Beleza? O que eu vou fazer com o meu sistema baseado nesses números? Então, vai muito na experiência e no conhecimento do conceito de teste de performance, independente da ferramenta que está sendo utilizada. Beleza? Essa é uma grande dica aí que eu posso dar para vocês. Legal? Número de requisições por segundo. Beleza? Aqui um outro gráfico. Enfim, tem alguns gráficos aí que ele mostra para gente. Beleza? Mas então, seria basicamente isso. Muito interessante aí mais uma opção para vocês estarem utilizando aí o Gatling, né? Caso vocês não tenham na empresa de vocês, sugiro aí fazer um piloto, uma POC, enfim, né, como queiram chamar, para entender como é que o Gatling ele se comporta dentro do contexto do projeto da empresa de vocês, se vale a pena, custos, obviamente, também é bastante importante. Beleza? Então isso. Espero que tenham gostado aí um conteúdo aí bem diferenciado, né? Não tem muito esse conteúdo aí na internet, né? Sobre essa integração, sobre o Gatling em si já não tem muita coisa, né? E essa integração aí com o Postman é bastante interessante. Beleza? Então seria isso. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E caso vocês também tenham interesse aí sobre cursos, enfim, né, que eu tenho disponível, também está aí na descrição do vídeo. Beleza? Então seria isso e até o próximo vídeo.